Olá, amigos. Vamos dar continuidade às videoaulas sobre reencarnação fácil. E agora vamos falar sobre as famílias. Será que a gente reencarna com as famílias de outras vidas? Será que a família atual a gente já conheceu antes ou é a primeira vez? O que vocês acham? Os espíritos informam que muitas vezes alguns elementos da nossa família já conhecemos em outras vidas. Não todos. Muitas vezes, nosso pai, nossa mãe, ou algum irmão, um tio, um avô, né? Eles têm algum vínculo nosso no passado. Houve um planejamento para isso acontecer. Mas nem sempre isso acontece. Quando nem sempre acontece, vemos na nossa ilustração, a nossa ilustração, falando sobre a chamada ovelha negra. Muitas vezes já falamos, mas a criança não tem nada a ver com os pais, né? Toda a família, por exemplo, aqui, toda a família são músicos e essa pessoa não tem nada a ver, é cientista. Toda a família é trabalhadora e essa daqui não tem nada a ver, ela não gosta de trabalhar, só curtição, né? Então, isso acontece. Às vezes há um espírito na família que é a primeira vez dentro dessa estrutura reencarnatória, é a primeira existência com eles, né? Isso pode acontecer. Outra coisa também interessante é os irmãos gêmeos. Os irmãos gêmeos, muitas vezes, trata-se de espíritos simpáticos. Eles se gostam, se querem muito entre si e planejam voltar à Terra, desde que haja possibilidade, é claro, numa família onde exista a possibilidade de eles reencarnar-se como gêmeos. Geralmente são espíritos simpáticos, se gostam muito entre si, né? Há outra coisa também interessante na reencarnação, se existe alma gêmea. Será que existe alma gêmea? Se a gente pensar que a alma gêmea é um espírito que Deus fez para você, só para você, nesse ponto de vista, não. Porque nós somos seres individuais e evoluímos, né? Nossa evolução é intransferível e pessoal. Mas desde o ponto de vista de que a gente, ao longo de vários milênios, por afinidade, reencarnamos com um mesmo espírito várias vezes e já se cria esse laço, então poderíamos dizer, de uma forma metafórica, que existiriam almas simpáticas afins. Não são predeterminadas para sempre, não. Apenas que nessa existência, às vezes, no mundo espiritual, fizemos compromissos para reencarnar-nos juntos e desenvolver algumas tarefas em conjunto, porque assim como podemos fazer coisas boas, podemos ter criado coisas ruins no passado e agora reencarnamos para juntos restituir. Um casal, por exemplo, que abandonou filhos, agora reencarna e pode começar a adotar. Um casal que, sei lá, jogou fora os vovôs ou os parentes e agora pode vir para montar um asilo, né? Enfim, N coisas podem acontecer. Isto a nível de casal, né? Isto desde que sejamos espíritos simpáticos. Às vezes, uma pessoa usufruiu, tinha uma boa companheira, né? E ele, ou um bom companheiro, e não deu o mesmo valor. Às vezes reencarna com a falta de, né? Então, muitas vezes, onde a lei diz que hoje há falta, é porque houve no passado abuso. Onde hoje há muitas coisas boas, é que no passado a gente fez também por merecer. Nem sempre a gente foi tão ruim assim. Outros casos interessantes. Há uma pergunta clássica. Como podemos ser responsáveis por atos, né, e resgatar faltas que não nos lembramos? Já me falaram, mas como eu posso ser responsável? Minha esposa, parece que falam, é meu obsessor reencarnado, né? Como posso ser responsável? Mas eu nem lembro, né? Então, é verdade, porque existe um muro para que a gente não lembre muitas coisas do passado. Senão seria um tormento. Imagina se a gente tivesse um óculos de outra reencarnação, né? Um aplicativo que você vai olhar quem é quem, né? Você sai com o aplicativo tirando foto de cada parente teu e você, eita, esse foi meu obsessor, eita, esse aqui eu matei, esse daqui, não, esse aqui são os amigos, né? E essa foi minha amante. Imagina, seria um caos, né?
Por isso que a lei nos impede que lembremos totalmente. Talvez quando a gente desencarne, a gente com mais consciência consiga enxergar quem era quem da nossa família. Às vezes, na nossa família, ninguém. Há famílias que às vezes há espíritos que encarnam na família apenas porque necessitam reencarnar nessa época. Não tem nenhum vínculo com ninguém da família. Quando faz 18, 20 anos, ganha uma bolsa de estudo, uma viagem, vai embora, vai a outro país. E aí onde está seu objetivo? Foi só uma etapa que necessitou reencarnar. Então, como fala uma vez Divaldo Franco, pela sua psicografia, Joana fala, né, que as pessoas são veículos vivos. Não se deve apegar às que chegam, né, nem também se apegar às que vão. Né? Nós somos veículos vivos, estamos em transição constante. Ok, e vamos ver nossa próxima ilustração. O planejamento. Antes de reencarnar, meus amigos, estamos vendo aqui, na nossa ilustração, né? Existe um planejamento no mundo espiritual. Esse embaixo, aqui é a Terra, aqui o mundo espiritual. Os espíritos, lá no mundo espiritual, planejam em umas regiões onde estão os chamados arquivos reencarnatórios. Aqui eles planejam, os guias, como serão as reencarnações de muitos espíritos, né? Quando vamos vir à Terra, os técnicos, eles modificam os arquivos e com base a isso nós temos a nossa reencarnação. Em outras palavras, é como se houvesse uns Facebooks do além, onde está colocado aí tudo que fizemos, nossos amigos, nossos inimigos, o que compartilhamos, o que curtimos, enfim. Tudo está registrado. E os guias, com base a esses arquivos, que é o acumulativo das nossas vidas, eles programam. Então, 60 anos, 70 anos, alguma doença grave que precisamos vivenciar, e a gente, como a gente é muito esperta, a gente pede, não, deixa os seus 3 anos de dor para o final da encarnação, né? Deixa para o final, este velhinho, já pronto, aí desencarnam 2 anos de dor, né? 6 meses de dor, a gente deixa para o final, a gente quer dar desperto, mas quando a gente está velhinho, aí sofre que só, né? Mas enfim, existem vários planejamentos, os guias, cada ano reativam o planejamento, verificam como está o andamento, ajustam ou não. Muitas vezes eles prolongam se a nossa vida está sendo produtiva. A gente tinha que desencarnar com 80 anos, mas estamos bem aos 80, continuamos produzindo, eles podem esticar 2, 3 anos, né? Quando às vezes a gente está se desviando, os guias espirituais às vezes nos trazem de volta para que a gente não se complique mais, né? E com um acidente, por exemplo, né? Tem outro detalhe interessante, né? Os suicidas, eles sentem a necessidade de reencarnar-se mais rapidamente, há uma consciência de culpa. E os espíritos nos contam que o suicídio, né, é a pior forma, uma das maiores formas de dor no mundo espiritual. Eles saem do sofrimento para entrar no tormento, né? E o pior, o suicida, ao se dar um tiro na cabeça ou ingerir alguma coisa, ou se jogar para ser destruído, né, um abismo, ele impacta psiquicamente no seu perispírito. E aí na próxima encarnação, o perispírito vem com uma malformação, podendo, desde que já nasce ou em algum momento, se reativar isso, né? Nós temos o caso de Memórias de um Suicida, né? Onde o espírito Camilo vai reencarnar-se e ele precisa passar pela prova da cegueira, né? Então, ele vai ter que, em algum momento, aos 20 anos, se eu não me engano, vai se reativar a cegueira nele. E ele precisa passar por essa experiência. Outros, né, uma pessoa que bebe um veneno, deteriora toda essa área, reencarna já com o lábio, com alguns problemas. É muito possível, né? Cada caso, logicamente, é um caso. Bom, então estamos vendo também, aqui no nosso mapa, que os guias espirituais, ao fazer o planejamento, existem os técnicos. Esses técnicos espirituais, dependendo do grau de merecimento, eles podem fazer algumas modificações nos nossos corpos antes da reencarnação, né? Uma coisa interessante também para falar, né, que muitas vezes existem as chamadas reencarnações compulsórias.
Uns são planificados detalhadamente e outros casos são em conjunto. É mais ou menos como a escola. A maioria de alunos já tem um plano geral, global, né? Todos os alunos vão entrar na escola, vão estudar e tal. Mas às vezes há um ou outro aluno que tem um grau específico e merece uma atenção especial do professor. Então, é o mesmo caso com a reencarnação. Há alguns casos, um aluno que vem de outro país, não entende bem, um aluno gênio, então o professor tem que dar mais atividades. Alguns alunos problema, um aluno que perdeu a família, então está um grau de depressão, ou sofreu violência na casa, então o professor dá uma atenção específica. Igual acontece na reencarnação. Planejamento geral, mas há casos específicos onde os guias tomam as precauções devidas. Então, meus amigos, estamos terminando a mais uma aula sobre reencarnação fácil.